Velho inútil, não serve mais. A frase foi cuspida como veneno no coração da sala de estar, diante dos olhos marejados do homem que por décadas havia sustentado aquela família. Seus próprios filhos, agora adultos, se entreolhavam com frieza. Não havia compaixão, não havia reconhecimento, apenas indiferença. Ele segurava uma mala pequena, já desgastada, onde cabiam algumas roupas, um par de sapatos velhos e um punhado de fotografias amareladas. Enquanto tentava falar, sua voz tremia, quase um sussurro: "Eu dei a vida por vocês." Mas não houve resposta, apenas silêncio, silêncio e desprezo. Um dos filhos apontou para a porta. "Você já fez o que tinha que fazer. Agora só atrapalha. Não podemos mais carregar peso morto." O coração do idoso parecia encolher dentro do peito. Tantas noites em claro, tantos anos de trabalho, tantas renúncias para dar o melhor àqueles que agora o tratavam como fardo. Lembrou-se das vezes em que deixou de comer, para que seus filhos tivessem prato cheio, dos dias em que suportou o sol quente para garantir escola, roupa, futuro. Tudo isso agora era reduzido a uma palavra cruel e inútil. Com passos lentos, ele atravessou a porta. A rua parecia mais fria do que nunca, embora fosse verão. O mundo que um dia havia sido colorido por risos de família, agora lhe parecia cinza, desbotado, indiferente. Caminhou sem rumo por longas horas. As pernas doíam, o corpo frágil se curvava, mas o que mais pesava era o abandono. Encontrou abrigo em um banco de praça. Ali ficou olhando para o nada, abraçado às próprias memórias. As pessoas que passavam mal notavam sua presença. Para a maioria, era apenas mais um velho esquecido, mais um peso social invisível. Alguns olhares até carregavam desprezo, mas ninguém sabia quem ele realmente era. Ninguém imaginava o passado que aquele homem trazia na alma. Naquela noite, o frio apertou. Ele cobriu-se com o casaco gasto e fechou os olhos, lembrando-se de quando tudo era diferente: a juventude vibrante, a força nos braços, o respeito que recebia de colegas, a vida que parecia promissora. Tudo isso parecia agora distante, quase um sonho. Mas ele sabia de uma coisa: ainda não era o fim. A dor do abandono feria, mas também reacendia dentro dele algo que estava adormecido. Uma chama antiga, uma força que não havia desaparecido. Eles o chamaram de inútil, mas em breve descobririam que o velho não era apenas um peso, era alguém que carregava uma história que podia envergonhar todos os que o desprezaram. Naquela mesma noite, olhando para o céu estrelado da praça, ele sussurrou para si mesmo: "Eles pensam que me conhecem, mas não têm ideia de quem eu realmente sou." A manhã seguinte foi dura. O sol nasceu iluminando a praça, mas dentro dele ainda reinava a escuridão. Acordou com o corpo dolorido, os ossos rígidos, os músculos enfraquecidos pelo frio da noite. O casaco surrado já não dava conta, e a solidão parecia mais gelada do que o vento que passava entre as árvores. Com dificuldade, levantou-se do banco. Caminhou devagar até uma padaria próxima, onde o cheiro de pão fresco invadia a rua. Ficou parado na porta, apenas sentindo o aroma. Lembrou-se de quando comprava sacolas cheias de pães para os filhos, garantindo que nunca faltasse café da manhã na mesa. Agora, observava outros saindo com seus embrulhos, enquanto ele mal tinha algumas moedas no bolso. Um atendente o enxergou parado e fez sinal para que saísse. "Não pode ficar aí parado, atrapalha os clientes." O idoso baixou a cabeça e obedeceu. Mais uma vez, invisível. Mais uma vez, tratado como fardo. Seguiu caminhando, até encontrar um pequeno mercado comunitário. Ali, conseguiu um prato simples, oferecido por uma voluntária que não fez perguntas. Enquanto comia, sentiu lágrimas rolando sem controle. Não era pela comida, mas pela memória de tudo o que havia perdido. Naquela tarde, encontrou refúgio em uma biblioteca pública. Gostava do silêncio, das prateleiras cheias, do cheiro de papel antigo. Pegou um livro qualquer, mas não leu. Ficou apenas olhando para as páginas, lembrando-se de quando também tinha prateleiras em casa, lembrando-se de quando era respeitado, de quando sua opinião tinha valor. Porque a verdade é que aquele homem, agora tratado como peso inútil, tinha sido muito mais do que alguém comum. Ele havia construído uma carreira sólida, havia participado de projetos grandiosos, havia sido reconhecido em seu tempo, mas nunca contou nada aos filhos. Sempre acreditou que o valor estava em educar pelo exemplo simples, pelo trabalho honesto.
Nunca precisou ostentar títulos nem conquistas. Agora, no silêncio da biblioteca, ele se perguntava se havia errado em se calar. Talvez, se tivesse mostrado quem era de verdade, teria conquistado o respeito que agora lhe faltava. Talvez, se tivesse exposto o que construiu no passado, não estaria sentado sozinho, esquecido, condenado pela própria família. Mas ainda assim, dentro dele, uma voz firme insistia: não acabou. Nos dias seguintes, estabeleceu uma rotina de sobrevivência. Dormia em bancos de praça, às vezes conseguia abrigo em um albergue, catava jornais velhos para se cobrir, aceitava refeições oferecidas em centros comunitários. Mas mesmo na dor, não perdia um hábito: escrever em um caderno que carregava sempre na mala gasta. Ali registrava memórias do passado. Escrevia sobre as obras em que trabalhou, sobre as viagens que fez, sobre as pessoas importantes que conheceu. Cada página era uma lembrança viva de quem ele realmente havia sido. Cada linha era prova de que o rótulo de inútil não passava de uma mentira cruel. Em uma dessas tardes, na biblioteca, uma jovem voluntária se aproximou. Notou o caderno em suas mãos e perguntou: o senhor escreve memórias? Ele sorriu com timidez e respondeu: escrevo verdades que o tempo escondeu. Ela pediu para ler. Ao abrir uma das páginas, seus olhos se arregalaram. Ali estavam nomes que ela reconhecia, datas históricas, projetos marcantes da cidade que ainda existiam. Foi o senhor quem participou disso? Perguntou, incrédula. O velho apenas assentiu. Naquele instante, a chama adormecida dentro dele brilhou mais forte. Talvez, finalmente, fosse hora de revelar quem ele realmente era. A jovem voluntária não desgrudava os olhos das páginas amareladas do caderno. Cada linha que lia parecia desmentir a imagem frágil daquele velho que vivia sozinho em bancos de praça. Ali estavam descritos cálculos complexos, croquis de obras imponentes, nomes de engenheiros e políticos que marcaram a cidade. Eram relatos que soavam como ficção, mas que carregavam detalhes técnicos e datas tão precisas que só poderiam ter vindo de alguém que realmente esteve lá. Mas isso é verdade? Ela perguntou com a voz embargada. O idoso levantou os olhos devagar, respirou fundo, e respondeu: eu nunca precisei que acreditassem. O que está escrito aqui são apenas pedaços do que vivi. Ninguém precisa saber, mas eu sei. Ela fechou o caderno com cuidado, como quem segura uma relíquia. As pessoas precisam conhecer essa história. O senhor não é um velho inútil. O senhor foi parte da construção desta cidade. Ele sorriu, mas um sorriso triste. Fui, e eles esqueceram. E minha própria família nunca soube quem eu era de verdade. Preferiram me chamar de peso morto, porque nunca dei importância a títulos ou medalhas. Achei que bastava amar, bastava trabalhar, bastava dar de comer e ensinar o certo. Mas no fim, quando os anos pesaram, me viram apenas como um corpo frágil que já não servia. Naquela noite, o idoso voltou para a praça com um coração diferente. Pela primeira vez em muito tempo, alguém tinha visto nele não um fardo, mas um homem cheio de história. Deitou-se no banco de madeira, e em vez de chorar ficou olhando para o céu e lembrando. Lembrou-se de quando ainda jovem viajou para fora do país, convidado a participar de congressos de engenharia. Lembrou-se das reuniões em que sua opinião era decisiva. Lembrou-se dos dias em que entrava em canteiros de obra, e era saudado por trabalhadores que o respeitavam como mestre. Lembrou-se até das noites em claro, fazendo cálculos à mão, para que uma ponte pudesse se erguer ou para que um hospital fosse construído em segurança. Tudo isso, agora estava escondido sob o rótulo cruel de velho inútil. Nos dias que se seguiram, a voluntária insistiu para que ele contasse sua história em um projeto comunitário, que registrava memórias de pessoas esquecidas. No início, ele resistiu. Dizia que não queria chamar atenção, que não precisava provar nada. Mas dentro dele, crescia a sensação de que talvez fosse necessário, não por vaidade, mas por justiça. E assim aceitou. Naquela pequena sala do centro comunitário, diante de um gravador simples, ele começou a falar. A voz tremia no início, mas logo encontrou firmeza. Contou sobre sua juventude, sobre os projetos, sobre as dificuldades enfrentadas para erguer obras que hoje todos usavam, mas ninguém sabia quem havia desenhado. Contou como recusara convites para cargos políticos, porque acreditava que o verdadeiro valor estava no trabalho honesto, não no poder. As gravações se transformaram em textos, e os textos em uma pequena publicação local.
Quando o jornal comunitário estampou sua história, a cidade se surpreendeu. Mestre das Pontes vive nas ruas, dizia a manchete. Pessoas começaram a procurar, curiosas para confirmar se era verdade. E era. De repente, o homem que fora esquecido passou a ser lembrado. O passado, que ele havia guardado em silêncio, ressurgia como um grito de dignidade. Mas ainda faltava algo. Ainda faltava encarar aqueles que o chamaram de inútil. Ele sabia em breve, teria que se levantar diante da própria família e mostrar quem era de verdade. A repercussão da pequena matéria comunitária foi muito maior do que o esperado. Em poucos dias, jornais locais e até emissoras de rádio procuraram o idoso para confirmar as informações. Fotos antigas começaram a aparecer em arquivos públicos. Ele, jovem, de terno, recebendo homenagens em inaugurações de obras importantes. Imagens dele discursando, participando de encontros com autoridades, sendo reconhecido como referência na área de engenharia. A cidade, que antes o via como apenas mais um velho esquecido, agora o reconhecia como um dos homens que ajudaram a construir seu presente. Pessoas que passavam pela praça já não desviavam o olhar. Ao contrário, paravam para cumprimentá-lo, algumas até pediam desculpas por julgarem sem saber. A notícia, inevitavelmente, chegou aos ouvidos de sua família. E foi um choque. Os filhos que o haviam chamado de velho inútil, não sabiam de nada da vida grandiosa que o pai tivera. Nunca imaginaram que aquele homem frágil, de fala mansa, tivesse sido alguém de destaque, alguém cuja assinatura estava por trás de projetos que eles próprios usavam todos os dias sem saber. Sem coragem, ligaram para ele. A voz do filho mais velho, que antes havia cuspido as palavras mais duras, agora saía trêmula. Pai, precisamos conversar. O idoso respirou fundo. Parte dele queria recusar, queria deixá-los com o peso da culpa. Mas outra parte sabia que aquele era o momento certo, não para se vingar, mas para mostrar a verdade. No domingo seguinte, aceitou o convite. Chegou à antiga casa de família de cabeça erguida, usando uma roupa simples, mas limpa, com o mesmo caderno em mãos. Os filhos, agora envergonhados, o receberam em silêncio. A mesa estava posta, mas o clima era pesado. Nenhum deles sabia como começar. Foi ele quem quebrou o silêncio. Vocês me chamaram de inútil. Me expulsaram da minha própria casa, e eu aceitei a dor em silêncio. Mas hoje vocês sabem quem eu fui, o que construí, o que deixei nesta cidade. Colocou sobre a mesa recortes de jornais, fotos antigas, e os documentos que guardara por anos. Um a um, os filhos folhearam. O rosto deles mudava a cada página. O orgulho ferido se transformava em choque, depois em vergonha. Vocês achavam que eu não servia mais porque o corpo já não tinha força. Mas nunca quiseram enxergar a história que eu carregava. Eu não precisava que me venerassem, só precisava de respeito. Mas vocês me deram desprezo. A filha mais nova chorava em silêncio. O filho do meio, que havia dito as palavras mais cruéis, mal conseguia encará-lo. O mais velho tentou se justificar. Pai, a gente não sabia. O idoso ergueu a mão, interrompendo. Não saber não é desculpa para não respeitar. Não é desculpa para abandonar. Eu nunca pedi gratidão, pedi apenas dignidade. E isso vocês me negaram. O silêncio tomou conta da sala. As lágrimas caíam. O idoso, porém, não falava com rancor. Sua voz era firme, mas serena. Era a voz de alguém que já havia feito as pazes consigo mesmo, mas que precisava expor a verdade. Hoje vocês descobrem quem eu fui. Mas para mim, o mais importante não é o que eu fui, é o que sou. E sou alguém que aprendeu a viver mesmo depois de ser rejeitado pelos próprios filhos. Aprendi que não é a família de sangue que define quem somos, mas aqueles que nos enxergam de verdade. Muriber, 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 muri depois de ser rejeitado pelos próprios filhos. Ele se levantou da mesa, pegou seu caderno e se preparou para sair. Os filhos tentaram detê-lo, pedindo que ficasse, pedindo perdão. Mas o idoso sabia que aquele momento não era para reatar de imediato. Era apenas para que eles vissem a verdade nua e crua. O homem que haviam chamado de inútil era muito maior do que qualquer julgamento injusto. Naquele dia, ao atravessar novamente o portão da casa, sentiu o peso da humilhação antiga finalmente se desfazendo. Eles agora sabiam. Eles agora carregariam a vergonha que antes era dele. E ele finalmente
estava livre. Nos dias que se seguiram ao reencontro, o idoso percebeu que algo havia mudado. A cidade inteira comentava sobre sua história. Não era mais o velho inútil da praça, mas sim o homem que ajudou a erguer escolas, hospitais, pontes e edifícios que até hoje sustentavam vidas. Pessoas comuns vinham até ele para agradecer. Trabalhadores de obras antigas se aproximavam para recordar: o senhor foi meu mestre, me ensinou a calcular, me ensinou a não desistir. O reconhecimento que antes lhe foi negado pela própria família, agora surgia das ruas, dos vizinhos, dos desconhecidos. O que antes era desprezo, agora era respeito. Mas ele não deixou que isso lhe subisse à cabeça. Continuava simples, com o mesmo caderno em mãos, como se ainda tivesse algo a registrar. Uma universidade local o convidou para contar sua história em uma palestra. A sala estava lotada de jovens estudantes de engenharia, ansiosos para ouvir não apenas sobre cálculos ou projetos, mas sobre vida. Ele entrou devagar, apoiando-se em uma bengala, mas com a postura firme de quem carrega a dignidade. Quando começou a falar, o silêncio tomou conta. Chamaram-me de velho inútil, disseram que eu não servia mais. E talvez o corpo realmente não tenha a mesma força de antes. Mas o valor de uma vida não se mede pela idade, nem pela aparência. Se mede pelo que você construiu, pelo que deixou, pelo que ensinou. Nunca se esqueçam: respeitar quem veio antes de vocês é respeitar a estrada que vocês estão caminhando agora. Aplausos ecoaram. Muitos estudantes choraram, emocionados. Alguns professores, que já haviam estudado seus projetos sem saber que eram dele, o cumprimentaram com reverência. E foi ali, diante daquela plateia, que ele percebeu: sua história não terminava com abandono, terminava com legado. Enquanto isso, sua família, que antes o havia desprezado, agora sentia o peso da vergonha. Os vizinhos comentavam, conhecidos os questionavam. Eles tentavam se reaproximar, convidá-lo de volta. Mas o idoso, com serenidade, mantinha distância. Não por rancor, mas porque aprendera que perdão não significa voltar ao passado. Significa seguir em frente sem carregar a dor. Um dia, sentado novamente na praça onde havia passado tantas noites frias, um menino pequeno se aproximou, olhou para o caderno e perguntou: "O que o senhor escreve aí?" Ele sorriu e respondeu: "Escrevo memórias, menino, para que nunca esqueçam que ninguém é inútil. Todo mundo tem uma história, e cada história tem valor." O menino riu, curioso, e se sentou ao lado dele. A cena simples simbolizava muito mais do que parecia. Era o ciclo da vida, o passado ensinando ao futuro. Naquela noite, ao fechar o caderno, o idoso escreveu sua última frase naquela página: "Chamaram-me de inútil, mas hoje sabem que eu fui essencial." A mentira do desprezo nunca vence a verdade do legado. O vento soprou suave, como se confirmasse suas palavras. E assim, o homem que fora abandonado como peso morto terminou seus dias não como um velho inútil, mas como um símbolo de força, dignidade e verdade. Ele não apenas revelou quem era, mostrou ao mundo que ninguém pode apagar a grandeza de uma vida inteira com uma frase cruel. No fim, não foram os filhos que deram sentido à sua jornada, mas a própria verdade que sempre esteve dentro dele. E essa verdade, uma vez revelada, calou todos que um dia o desprezaram.